Paz do Senhor, igreja. É um prazer enorme estar aqui novamente, com temor e tremor, mas Deus dá graça, amém? Eu queria pedir para os irmãos abrir lá em Marcos, no capítulo 5, nós vamos estar lendo do 25 ao 34. A mulher que tinha um fluxo de sangue. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E havia padecido com muitos médicos e despendido de tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre as multidões e tocou a sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor, para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecendo, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Somente até aí. Os irmãos podem baixar suas cabeças, fechar os seus olhos. Vamos entrar em comunhão com Deus neste momento, para que Ele fale, revele a nós a Tua palavra. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, somos gratos, Senhor eterno, por cada louvor entoado aqui, Senhor. Somos gratos, Senhor eterno, pela Tua presença, Senhor eterno, neste lugar. Obrigada, Deus, por nos permitir, Senhor eterno, estarmos, Senhor eterno, na Tua casa, Pai eterno, para adorar e glorificar o Teu santo nome. Paizinho querido, neste momento, Senhor, me coloco diante de Ti, Senhor, para que o Senhor tire todo o meu eu, Senhor eterno. Me despeça, Senhor eterno, de tudo que tenho, Senhor eterno, de tudo que tenho trazido, Senhor eterno, que não agrada a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que eu possa, Senhor eterno, transmitir a Tua palavra nesta noite aos meus irmãos, Pai amado, que seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu também te peço, Pai eterno, por adoentados, pelos acamados, Senhor eterno, pelos hospitalizados, Senhor eterno, por aqueles que estão, Senhor eterno, em seus lares, Senhor eterno, sem poder, Senhor eterno, ouvir a Tua palavra, Senhor. Que assim, Senhor eterno, seja feita a Tua vontade sobre esta live, Senhor. Chegue a cada lar, Senhor eterno, em nome de Jesus, levando, Senhor, a Tua cura e a Tua libertação através das internets, Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, te peço também, Senhor, por cada um, Senhor eterno, que está aqui nesta noite enfrentando, Senhor. Só o Senhor sabe o que está passando em cada coração, Senhor eterno, em cada mente, Pai, mas que Tu possas, Senhor eterno, em nome de Jesus, acalentar, Senhor eterno, abraçar, Senhor, que possamos sentir o aconchego em Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço, Pai, mais uma vez. Obrigada por tudo, Pai. Por estar presente em minha vida, por estar presente na minha casa, na minha família, nos guardando e nos protegendo a cada dia, Pai. É o que te peço e te agradeço a Ti, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu estou meio emocionada. Então, acho que eu vou chorar bastante aqui hoje. Porque essa palavra fala muito sobre fé. E é o que eu vou falar hoje, que a fé atrai milagre. A mulher do fluxo de sangue havia 12 anos, carregava uma dor que ninguém conseguia curar. Ela já havia sofrido muito, gastado tudo o que tinha. E, humanamente, sua situação parecia difícil, porque ela já tinha passado por vários médicos e ninguém conseguia resolver. Então, quando ela ouviu falar que Jesus passaria por aquela cidade, no mesmo momento ela pensou: se eu tocar as suas vestes, eu sararei.
Então, a fé dela ali foi tão grande que ela não pensou duas vezes. Porque, naquela época, mulheres que estavam no período de menstruação ou que tinham esses problemas de fluxo de sangue por dias, elas eram discriminadas e impuras. Então, quem tocasse nelas ou quem elas tocassem se tornavam impuros também. Mas ela não pensou duas vezes ali e tocou Jesus, né? E quando ela declarou: se eu apenas tocar as suas vestes, eu sararei, essa frase revelou a confiança de quem já tinha, quem não esperava mais nada, de quem já estava praticamente desiludida, né? Os médicos não puderam resolver, ninguém podia resolver o problema dela. E, então, ali, para ela, foi um momento de totalmente entrega. E ela decidiu colocar essa esperança dela em Cristo. Essa passagem nos ensina que um toque da fé em Jesus pode mudar completamente uma história. E aqui Deus nos ensina um verdadeiro encontro com Cristo, né? Às vezes, a gente está em nossos lares, na nossa casa, nos desapegamos de tantas coisas e desacreditamos, né? Ficamos desacreditados que estamos sozinhos, né? Não temos um amigo para quem conversar, não temos um parente com quem confiar e, às vezes, nos apegamos sozinhos e os nossos pensamentos, eles aceleram, né? E vai além. E, nesses nossos pensamentos, acaba vindo, né, pensamentos ruins que te coloca realmente ali como se você estivesse sozinha, como se ninguém olhasse para você, ou como se você não fosse enxergada nesse mundo, né? Mas a nossa esperança sempre está em Cristo, e Ele sempre está ali conosco. E, muitas das vezes, eu me peguei desse jeito. E, a semana passada, quando eu estava estudando, eu estava entre dois textos da Bíblia. Mas, quando eu li mais profundo esse, eu falei assim: Senhor, tem misericórdia, né? É um texto tão conhecido, o que eu vou falar? Né? E Deus foi tocando no meu coração tão forte essa passagem, e eu mesma me vi em momentos sem fé. Né? A gente se apega ali com coisas rotineiras, né? A vida é tão corrida. Levantar de manhã, organizar a casa, trabalhar, cuidar de filho, chega à noite já quase no horário de dormir, e a gente acaba passando o dia ali, e quando você vai pensar em você e pensar no que aconteceu, você, meu Deus do céu, né? Para que tudo isso aconteceu? Ou, Senhor, o que eu estou fazendo que o Senhor não está me escutando, que o Senhor não está comigo, que eu não te escuto mais, que eu não te sinto mais? Mas Ele está ali, quietinho, só esperando, né, que a gente se mova. Então, a fé fala mesmo antes do milagre acontecer. Ela dizia, lá no versículo 5, 28, se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E, antes de tocar em Jesus, ela já tinha declarado a fé dela, que ela só pensou que, se ela tocasse, ela sararia. E ela teve a convicção. O sararei, ele está bem ali, né, com nas entrelinhas, a convicção dela. Ela não será que eu sararei? Não houve em nenhum momento um pensamento dela contraditório. Ela não pensou, será que eu vou sarar se eu tocar? Ou será que vai acontecer alguma coisa? Não, ela simplesmente se permitiu e tocou, né? A verdadeira fé enxerga a possibilidade do milagre antes mesmo de vê-lo acontecer. Ela crê, confia e se posiciona antes que a resposta chegue. Muitas vezes, Deus quer ver em nós uma fé que se posiciona antes do milagre. Em vez de declararmos derrota, medo e desânimo, precisamos aprender a liberar palavras de fé. Eu vou vencer, Deus vai agir e essa situação vai mudar.
Então, são essas palavras, né, que a gente tem que declarar todos os dias, quando a gente precisa que Deus haja em alguma situação das nossas vidas, a gente tem que crer, né? Não somente dobrar o joelho, Senhor, tem misericórdia, mas que faça acontecer, né? Que o Senhor pode estar ali, né, ouvindo o nosso clamor e fazendo, né, com a nossa convicção. O toque da fé vence a multidão dos obstáculos. Lá no versículo 27, veio por detrás, entre a multidão, e tocou as suas vestes. Ali, por detrás e entre a multidão, tinha muitos obstáculos, né? Ela poderia não conseguir. A gente vê hoje nos filmes, eles mostrando. Nessa passagem, a gente vê Jesus na frente, os seus discípulos e uma enorme multidão, né, como se fosse uma passeata de gente assim, indo até ele, querendo chegar nele. Então, eu fico imaginando assim que ela, para chegar nele, teve muitos obstáculos. Muita gente provavelmente empurrou, não permitindo que ela também se aproximasse, porque como era o fluxo de gente ali era muito, então todo mundo queria ficar perto de Jesus. E ela venceu, né? Ela creu e conseguiu vencer ali esses obstáculos. Ela entendeu que se ela conseguisse chegar até Jesus, a sua história seria transformada. Então, às vezes, mesmo em meio ao sofrimento, a gente tem que avançar. Mesmo em meio às dores, a gente tem que se permitir avançar. E a fé maior que os obstáculos é a gente entender que podemos transformar. Sempre haverá uma multidão tentando impedir o nosso milagre. Problemas, críticas, medo, decepções, fraquezas e até a nossa voz de incredulidade. Mas quem tem fé não para no caminho. Então, é assim que a gente possa, né, prosseguir, né, confiar. E, se precisar, outra mão para ajudar a nos empurrar, que a gente possa confiar que Deus vai estar ali, que Ele vai mandar alguém para poder nos ajudar, para não passarmos por isso sozinho. E que essas limitações nossas, né, não deixe a gente prosseguir e caminhar com Cristo. Porque só Ele mesmo para poder nos ajudar e nos fazer entender que sem Ele a gente não é nada. Um toque em Jesus é suficiente para mudar tudo. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Então, o milagre daquela mulher não foi demorado. Foi apenas um toque. A fé dela foi tão grande naquele momento que apenas ela tocar nas vestes de Jesus saiu virtude. No momento que ela tocou em Jesus com fé, o poder de Deus fluiu e a enfermidade cessou. O que anos de sofrimento não conseguiram resolver, Jesus resolveu em um instante. Bastou apenas o toque de fé em Jesus para que o cenário fosse transformado. O que está travado pode destravar, e o que está doente pode ser curado. O que parecia perdido pode ser restaurado pelo poder de Cristo. A gente escuta, né, tantos testemunhos sobre restauração, sobre cura, sobre o mover de Deus na vida da pessoa, e muitas das vezes a gente, mesmo escutando, mesmo lendo, porque na palavra também de Deus, na Bíblia, tem muitos relatos, muitos textos dos milagres de Deus. E, mesmo com tudo isso, a gente ainda, às vezes, somos incrédulos. E que a gente possa não permitir que essa incredulidade chegue ao nosso coração. Que a gente possa, vindo à igreja, né, acompanhando os louvores, a palavra, guardar a palavra de Deus lá bem no fundinho do nosso coração, para a gente não se esquecer nunca que há um Deus maior que tudo e que a fé ainda faz milagre.
A mulher saiu de casa enferma, rejeitada e sem esperança, mas voltou curada, restaurada e chamada por Jesus de filha. O maior milagre não foi apenas a cura física, mas o encontro com o Salvador. Então, eu coloquei esse texto aqui porque sou chamada de filha. E no momento em que eu estava desesperada e sem acreditar e sem crer em nada, ele me enxergou. Na verdade, eu achava que ele não me enxergava, mas ele me via desde o ventre da minha mãe, né? E a palavra já diz isso, né? Que ele nos enxerga e ele nos vê desde o ventre. E ele já tem planos para nós. Então, mas quando eu me acheguei e comecei a entender que eu era filha e que ele me chamava e me queria como filha, bastava eu querer, eu aceitar, porque ele não ia adentrar a minha vida, ele não ia entrar sem pedir licença, né? Ele simplesmente vem devagar. Se você quer, ele se achega, mas se você não dá espaço para ele, ele espera o momento. Então, por muitos anos da minha vida, eu acabei desacreditando de pessoas, desacreditando da igreja, desacreditando da palavra, e achava que era apenas um livro. Mas, a partir do momento que eu decidi, que eu tomei a decisão de pedir a diferença na minha vida e pedir a mudança completa na minha vida, ele veio e fez. E ele me mostrou que eu sou filha amada dele. Então, que possamos, mesmo que a gente esteja num dia de luta, de provação, mesmo que a gente esteja num dia que não foi muito agradável aos nossos corações, a gente possa colocar a fé acima de tudo. Porque eu tenho certeza que a gente, acreditando e crendo, ele vai fazer um milagre acontecer. Né? Porque Deus ainda é um Deus de milagre, Deus ainda cura, Deus ainda restaura, Deus ainda é vivo, é presente. Então, o que eu tenho para falar para os irmãos é isso. Que a gente possa acreditar e ter fé todos os dias. Né? E eu vou deixar uma frase que eu gosto muito do Spurgeon, e é uma frase dele que fala sobre fé. Uma fé pequena levará sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu para a sua alma. Então, que a gente possa ficar com esse texto em nossos corações, nos lembrarmos, sempre que a gente tiver desacreditada, a gente ir na palavra de Deus, lembrarmos dos textos bíblicos que ele tem para a gente e crer na fé. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aquela mulher tinha muitos motivos, né, humanos, para não ir até Jesus. A vergonha, né, da sua enfermidade, como a irmã Jô disse aqui, a multidão que cercava Jesus. Então tinha tudo para que ela não fosse. Mas se ela não fosse, ela permaneceria enferma. Mas porque ela decidiu ir, ela saiu curada. Quando nós nos movemos, né, e tocamos em Jesus, o milagre acontece. Você pode não estar percebendo, mas Deus já está fazendo milagres na sua vida, grandiosos. Né? Ele já está fazendo. E Ele vai continuar fazendo. Então não deixe de continuar indo até o Senhor, ainda que multidões de problemas e situações se levantem para tentar impedir de você chegar no Senhor. Eu sei que a quarta-feira é uma luta para muita gente aqui, né? Não, hoje eu vou na igreja. Você falou isso em voz alta, meu irmão. Satanás fala, vamos ver se vai mesmo. Então, o segredo, não fala em voz alta, só pensa. Porque ele não tem acesso ao seu pensamento.
Mas você vai continuar vindo sábado, quarta, e o Senhor vai continuar te abençoando, porque o Senhor é contigo, amém? Vamos orar, fique de pé. Louvado seja Deus pela vida da irmã Jô, pela palavra. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor deixa ser tocado, Senhor. Mesmo quando nós estamos enfermos, mesmo quando estamos sujos, mesmo quando estamos caídos, o Senhor deixa com que a gente alcance o Senhor, Pai. A tua graça é maravilhosa e nós podemos nos achegar a Ti, Senhor. E quando tocamos em Ti, de Ti sai virtude para as nossas vidas. Pai, aqui há pessoas e nós declaramos que nós necessitamos dessa virtude do Senhor nessa noite. Precisamos de cura, Senhor. Cura física, cura emocional, cura espiritual, Senhor Deus. Pai, no nome santo de Jesus, derrama cura sobre essa igreja essa noite, Pai. Aonde houver uma enfermidade agora, no santo nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação, Senhor Deus. Pai, no nome santo de Jesus, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua cura, Senhor Deus. Vai curando, vai libertando, vai aliviando, Senhor Deus. Aqueles irmãos que estão nos acompanhando pela live, no nome santo de Jesus, que Teu poder invada a casa agora destes Teus servos e opere maravilhas também na casa deles, ó Deus querido. No nome santo de Jesus. Enfermidades que o médico já desenganou, Senhor, como essa mulher que tinha gasto em muitos médicos e padecendo necessidade, Senhor Deus, mas Tu tens a palavra final. Nós cremos em Ti, Senhor Deus, e entregamos tudo nas Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, aquele que chegou aqui essa noite angustiado, carregado, pesado por alguma situação, que possa sair daqui leve, Senhor Deus, que possa sair daqui renovado, Senhor, feliz, alegre, Senhor Deus, porque com certeza tocou no Senhor e o Senhor deu um toque de cura, de libertação, Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus, tira toda a vergonha, tira todo o pecado, tira toda a preocupação, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoa as famílias aqui representadas, os casais, a relação entre pais e filhos, Pai, tudo isso nós entregamos nas Tuas mãos e agradecemos ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. No nome santo e glorioso de Jesus, Pai, abençoa cada um que está agora acompanhando este culto também, os que estão aqui na igreja. Nós pedimos que a Tua graça, que o Teu grande e infinito amor e a doce consolação do Espírito seja com cada um de nós hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Abrace quem está do seu lado, desejo uma